volta já aqui com Bem Assim. Agora eu te pergunto, já ouviu falar em fantosmia? Não? Sabe o que é isso? Do que é que se trata? Não, também não tem problema. Vamos esclarecer agora aqui no estúdio com ele, Dr. Gleidson Lima, otorrinolaringologista. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá falar sobre esse tema. Bora. O que é, Dr. Gleidson, fantosmia? Bom dia. Bom dia a todos. Fantosmia, assim como outras alterações do olfato, é um problema que acontece no sistema olfatório. E as pessoas elas sentem, né, um cheiro que não existe. Como o próprio nome já diz, como a etimologia da palavra phantos vem de fantasma, osmia do grego vem de cheiro. Então é um cheiro fantasma. Então são aquelas pessoas que por diversas causas elas sentem um cheiro que não existe. Por exemplo, uma pessoa que sente um cheiro de metálico dentro de casa e esse cheiro se repete em outros lugares. Então fantosmia nada mais é que uma alucinação olfatória. Então as pessoas sentem um cheiro que não existe, né? Assim como existem outras alterações do olfato, né, que são mais comuns, então como a parosmia, a anosmia, a hiposmia, a hiperosmia, a fantosmia de todas é a mais rara, né? Mas após Covid ela se tornou bem comum. Como entender que esse cheiro ele é uma alucinação, Dr. Gleidson? Assim, como identificar? Sim. Né? O paciente que tem, então você em casa que está tendo esses cheiros desagradáveis, e esses cheiros acontecem em diversos lugares, né? Não só em um lugar, e as pessoas percebem. Então, normalmente as pessoas perguntam: você está sentindo esse cheiro desagradável? Sim. Né? Você está sentindo esse cheiro de flor? E não necessariamente é um cheiro desagradável. Fantosmia é uma alucinação olfatória. Ela pode ser tanto uma alucinação boa quanto uma alucinação ruim. Sim. Você pode sentir um cheiro de flor num local que não tem flor. Uhum. Tá? Claro, o número de pessoas que sentem um cheiro agradável é muito menor que as pessoas que sentem um cheiro pior. Nessa fantosmia, que é chamada cacosmia, que as pessoas sentem um cheiro desagradável. Então elas chegam dentro de casa e falam: você está sentindo cheiro de esgoto? Aí pergunta para a mãe. Aí chega no trabalho: você está sentindo cheiro de esgoto? Então ela sente cheiro de esgoto em diversos locais diferentes. Sim. Então isso já é um sinal de que algo está errado. É uma coisa que é mais persistente, né? Isso é persistente. No caso aí que tem que ser mais delicado e ter mais cuidado, porque quando esses sintomas são persistentes, normalmente eles têm origem de doenças do sistema nervoso central, como tumores, AVC, Parkinson e Alzheimer abrem alguns casos com a fantosmia. Então, doenças do sistema nervoso central normalmente prolongam esse sintoma. Já existem também doenças localizadas no nariz, né? O nariz ele é responsável onde tem o nervo olfatório e onde as partículas chegam esses nervos recebem essas partículas químicas e transformam em estímulo elétrico que manda para o cérebro. O cérebro entende que você está sentindo um cheiro de flor, um cheiro de comida. Então, pode ser também de causa local, né? Certo. Uma pessoa que tem polipose nasal, uma pessoa que tem um tumor nasal, uma pessoa que tem sinusite. Então, existem alguns sinais, e um desses sinais é que ela faz a mesma queixa a várias pessoas, né? Então, é um sinal para para ficar atenta, para ficar alerta as pessoas em casa. Doutor Gleidson, de onde é que surge a fantosmia? Tem causa, tem fator de risco, além dessa questão de você ali cometer alguma lesão com esse nervo, nariz? Assim, o nervo olfatório, no decorrer do tempo, ele vai perdendo a capacidade de absorver, captar os odores, né? Estima-se que as pessoas com entre 60 e 75 anos, elas já perderam 50% da capacidade olfatória. E acima dos 80 anos chega a ser de 75%. Então, o envelhecimento, né, é uma das causas de todas as alterações olfatórias, né? Não só a fantosmia, né? Mas tem crises convulsivas, pacientes que têm
doenças metabólicas, pacientes que têm sequelados de AVC, tanto hemorrágico quanto isquêmicos, pacientes portadores de mal de Parkinson, pacientes portadores de Alzheimer, pacientes portadores de doenças nasossinusais, como sinusite, polivose. Então, essas pessoas, a origem da fantosmia ela é bem ampla. Sim. Então, assim, aquelas pessoas que têm alteração do cheiro, que está sentindo um cheiro desagradável com a comida. Você está comendo a comida em casa, está sentindo um cheiro desagradável. Aí já não é mais fantosmia, é parosmia. É uma distorção do olfato. Né? Então, é uma coisa muito comum do pós-Covid. Então, o Covid, muitos jovens, né, que acomete mais jovens, vêm permanecendo com essa parosmia, que é essa distorção do olfato, por conta do Covid. O vírus do Covid, ele ataca as células do nervo olfatório e as células de sustentação do nervo olfatório que ficam na região do nariz. Então, essas células, elas como se tivessem um curto-circuito. Então, elas não passam para o cérebro uma informação de forma deturpada. Então, as pessoas têm que ficar atentas com isso. E quanto mais cedo procurar um atendimento médico, melhores são os resultados, né? Certo. Claro que sempre teve o estudo com relação à anosmia, hiposmia, a fantosmia, desde o século passado, na Alemanha, onde começou em Dresden, mas teve maior expressividade agora com o Covid, porque aumentou muito o número de pacientes com alterações do olfato. E fora que o olfato é um dos órgãos, um dos sentidos mais importantes. Com certeza. Tanto é que é o primeiro sentido a ser formado no embrião, no ventre da mãe. E com certeza a gente sente logo falta, né? Às vezes a gente está congestionado, está ali gripado, e a gente não está sentindo o cheiro, a gente já fica logo, que agonia, não consigo sentir cheiro, né? Porque assim, o cheiro ele faz parte do nosso dia a dia. Nós nos interagimos com o meio ambiente, por conta do olfato, né? Nossas relações interpessoais têm um olfato, nossas experiências gastronômicas têm um olfato, nossas memórias afetivas, né? Imagine uma mãe que não consegue sentir o cheiro do seu recém-nascido, ou você não conseguir lembrar do cheiro da sua mãe ou do cheiro do seu pai. Então, é muito triste você perder o olfato, né? E fora as consequências que tem nessas pessoas. Tem pessoas que evoluem para depressão, ansiedade, porque não conseguem mais sentir o gosto da comida. Verdade. Tem pessoas que estão emagrecendo. Então, as consequências são muito drásticas. Então, eu atendi anteontem um jovem de 18 anos e que há 2 anos ele não sente nem cheiro nem paladar. Olha só. Porque o paladar está relacionado, 80% do paladar está relacionado com o olfato. Então, aí a mãe chegou para mim, e aí, doutor, o que é que eu já fiz de tudo, o que é que eu posso fazer, né? Claro, a medicina está avançando, mas ainda há muito o que se estudar, né? Mas, claro, passei o que tinha que ser prescrito, mas é trágico, né? Um jovem com 2 anos de evolução e veio procurar atendimento médico agora. Então, o conselho que eu dou para as mães, para todos que estão em casa, é que a qualquer sinal de alteração do olfato ou do paladar, procure o otorrinolaringologista para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce e o tratamento. Muito bem. E, doutor Gleidson, tem, né, a fantosmia, ela atinge a partir de uma determinada faixa etária, um gênero específico, é mais mulher, é mais homem? Sim, assim, as mulheres, elas têm uma capacidade olfatória melhor que os homens. Sim. Né? Tem uma capacidade olfatória melhor, então elas percebem mais facilmente a alteração. A fantosmia, ela acomete mais a adultos e idosos, né? De maior idade, e afeta mais as mulheres que os homens. Né? Por conta dessa facilidade, elas sentem mais facilmente. Elas têm o olfato mais aguçado. Né? Como resolver, então, esse problema, hein? Tem tratamento? Assim, o tratamento, não existe tratamento para a fantosmia. Sei. A fantosmia, você tem que procurar a doença de base. A fantosmia nada mais é que a ponta do iceberg. Né? Então, você tem que descobrir qual a causa da fantosmia. É uma causa local? É uma polipose nasal? É uma sinusite? É um tumor no crânio? Sabe? É uma sequela de AVC? É um início de mal de Alzheimer? É um início de mal de Parkinson? Então, a gente tem que fazer uma triagem, um diagnóstico para poder direcionar o tratamento.
Certo. E, doutor, já que ela é a ponta do iceberg, tem como evitar? Evitar, por exemplo, as doenças neurológicas não tem como evitar porque tem um caráter genético. Verdade. Né? Mas assim, em tempo de pandemia, agora, graças a Deus, estamos declinando a cada dia mais, seria evitar o contato com os pacientes que têm Covid, usar máscara, fazer todas aquelas medidas profiláticas que a gente vem batendo aqui durante os 2 anos. Quais são as dicas, então, que ficam sobre esse assunto quando a gente fala desse tema? É realmente assim que perceber essa alteração, já buscar um otorrinolaringologista? Imediatamente procurar o otorrino para que a gente possa fazer uma anamnese mais profunda, fazer os exames necessários, o exame de videonaso, tomografia do crânio, para a gente possa excluir as doenças mais graves e ficar, assim, a grande maioria dos pacientes são pacientes que apresentam a fantosmia e não tem nenhuma doença, que a gente não consegue encontrar nenhuma doença. Mas, de início, a gente exclui as doenças mais graves, que é para poder até dar mais uma tranquilidade ao paciente que fica extremamente ansioso. Com certeza. Contatos, redes sociais, quem gostou aqui do nosso papo, talvez você até mesmo aí, escutando aqui a gente falar, tenha percebido que você talvez não esteja com o seu olfato 100%. É importante buscar sempre o otorrino. Então, quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato também com o senhor, não é isso? Sim, se quiser entrar em contato comigo, coloca lá no Instagram, Otorrino Maceió, ou Gleidson Lima, que vai me encontrar fácil. Muito obrigada, doutor Gleidson, mais uma vez. Muito obrigada também ao Apvida, por nos ceder profissionais tão capacitados e qualificados para vir aqui nos dar uma aula e falar sobre esses temas para que a gente fique cada vez mais alerta com a nossa saúde. Obrigada mesmo, tá? Bom dia e bom final de semana, desde já. Eu que agradeço e para você também. Tchau, tchau. Obrigada, viu, doutor Gleidson. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, muito, muito obrigada também pela sua companhia. O Bem Assim vai ficando por aqui, tá? Mas você pode continuar acompanhando a nossa programação, a programação da TV Mar. A gente volta ao vivo na segunda-feira e eu conto com você. Grande beijo. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.